Vamos conversar sobre produtivismo acadêmico? Bem, eu sou o professor Beto Costa, ou Roberto Rocha Costa, se você preferir. E eu fui convidado pela Paco Editorial para conversar um pouquinho com vocês sobre produtivismo acadêmico hoje, certo? Bem, eu sou professor universitário, sou editor-chefe de uma revista eletrônica de ciências humanas da UNVIC e sou aluno de doutorado na Unicamp, faço parte do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte do LEP Unicamp. Bem, o objetivo desse vídeo não é esgotar, não é encerrar o assunto, mas começar algumas reflexões, algumas ideias sobre o produtivismo acadêmico. Primeira ideia importante para nós pensarmos é a necessidade da apresentação, da divulgação de pesquisa e de conteúdo científico. Certo? Então, imagino que essa seja para todos nós uma premissa indiscutível, já que a produção científica precisa ser conhecida, precisa ser divulgada para que esse conhecimento ganhe espaço, ganhe divulgação e seja utilizado de uma forma geral pela nossa sociedade. E essa é uma demanda muito necessária. De forma mais direta e mais objetiva, esse conhecimento científico e acadêmico, ele é essencialmente apresentado em forma de artigo científico. Naturalmente, existem outras formas, certo? Uma tese de doutorado, dissertações de mestrado, mas essencialmente a produção de artigo científico é a forma que esses conhecimentos são mais aceitos e mais divulgados e como nós podemos dizer, publicados, certo? A ideia de tornar público. Indiretamente, esse conhecimento ele também chega a outras pessoas de formas diferentes. Por exemplo, nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. Quando os professores, os cursos usam esses artigos acadêmicos, usam esses artigos científicos como base das suas aulas, como argumentação e como referencial para o desenvolvimento dos conhecimentos de determinada ou de cada área de atuação e de intervenção. Outra forma indireta de apresentação desses conteúdos científicos são os livros, certo? E muitas vezes nós vamos ver esses livros como uma possibilidade mais fácil acesso a esse conhecimento, né? Primeiro porque a pessoa não precisa estar matriculada num determinado curso ou instituição para ter acesso a esse conhecimento, né? Diferente dos cursos de graduação ou pós-graduação, e também porque muitas vezes esses livros eles apresentam conhecimentos compilados, né? Então vários artigos, várias correntes de pensamento, vários autores diferentes que falam sobre determinado assunto apresentam isso num livro, eventualmente traduzindo artigos de países diferentes ou de outras situações, mas isso compilado numa apresentação comum. O livro tem essa facilidade para muitas pessoas. Mas quando a gente fala de produtivismo acadêmico, nós precisamos diferenciar da produção acadêmica, né? O produtivismo, essa palavra está relacionada ao aumento da produção, ou seja, o objetivo é aumentar a produção, não necessariamente aumentar a ciência, né? Mas por que essa palavra, que essa ideia de produtivismo acaba tendo uma conotação negativa, né? Ou quando que essa necessidade de aumento de produção se torna algo negativo à divulgação científica. E geralmente essa relação negativa está ligada ao como esse processo de produção acadêmico virou critério de avaliação, hein? Então, muitos programas, ou geralmente os programas de pós-graduação, eles são avaliados
pela produção acadêmica dos professores que estão vinculados a esse programa de pós-graduação. Muitas vezes os financiamentos de pesquisa também estão ligados à produção acadêmica dos professores que estão orientando, ou que estão à frente da pesquisa, do grupo, do laboratório. Em outras situações, muitas vezes o plano de carreira, a progressão de carreira dos professores está ligado à sua produção acadêmica. Isso tem gerado alguns comportamentos ou algumas ações que tornam essa ideia do produtivismo algo negativo e algo ruim. Por exemplo, a dificuldade de lidar com a quantidade de publicação num alto nível de qualidade. Certo? Então, muitas vezes tem sido privilegiado produzir ou publicar muitas pesquisas, muitos artigos, muitos trabalhos, mesmo que não sejam necessariamente de altíssima qualidade. Em alguns casos, um trabalho que poderia ser robusto e muito forte, muito sólido, por ter diversos tipos de resultados e diferentes correlações dentre esses resultados e uma discussão bastante abrangente, muitas vezes eles são fatiados e publicados separadamente para que tenha um volume maior de pesquisas apresentadas. Outro problema tem sido a internacionalização de trabalhos científicos como sinônimo de qualidade de publicação ou de qualidade científica. Se por um lado existe uma verdade nesse processo, porque muitas vezes as revistas internacionais elas têm critérios diferentes ou têm um volume maior de artigos recebidos do mundo inteiro, então eles são mais criteriosos na publicação das pesquisas e muitas vezes são pesquisas muito bem elaboradas. Por outro lado, nós temos um processo de banalização das publicações nacionais, como se as revistas, publicações nacionais em português aqui no Brasil não sejam boas. Talvez a busca pela melhoria da qualidade da publicação científica brasileira seja um caminho diferente de somente buscar revistas internacionais para publicação. Essa relação de publicação em revistas internacionais tem dificultado o acesso de muitas pessoas a esse melhor conhecimento. É quase como se as boas pesquisas brasileiras não tenham impacto no Brasil, mas fora do Brasil, já que muitos dos universitários ou dos cursos onde esses artigos poderiam ser utilizados aqui no Brasil não são, porque estão em inglês. E a língua inglesa ainda é uma barreira de acesso para muitas pessoas no Brasil, mesmo nós falando de pessoas que estão no ambiente universitário aqui no Brasil. Tanto alunos como muitas vezes professores também. A utilização de artigos científicos em inglês não é comum nas aulas dos cursos de ensino superior no Brasil. Então, se as melhores pesquisas realizadas no Brasil por laboratórios brasileiros, por pesquisadores brasileiros, estão sendo publicadas em revistas internacionais em inglês, boa parte do universo brasileiro no universitário não vai ter acesso a esse conhecimento. Enquanto os institutos, enquanto universidades internacionais e alunos de outros países que lidam muito bem com a língua inglesa vão ter mais acesso a essa produção. Então, uma produção brasileira, muitas vezes financiada por fontes brasileiras, ela vai ser mais utilizada fora do país do que dentro do país. Esse é uma das características do que tem se chamado também um processo de elitização desse conhecimento, que envolve também outros assuntos, não é o objetivo nosso aqui hoje, mas os custos para se publicar numa revista
internacional de grande porte hoje são astronômicos, né? Então, dificilmente os grupos brasileiros têm dinheiro para financiar as suas publicações, não é nem financiar a pesquisa, né? É pagar para que esse artigo seja publicado numa revista de grande impacto internacional. Outro processo é também financeiro, porque nem sempre essas revistas são de acesso aberto. Ou mesmo sendo em inglês e mesmo tendo sido pago para publicar, a pessoa que quiser ler esse artigo vai ter que pagar para ler esse artigo. O que afasta ainda mais muitas pessoas do acesso a esse conhecimento. Eu espero que esse vídeo provoque um pouco a nossa reflexão sobre a necessidade de tornar público o conhecimento científico, mas que ao mesmo tempo ele seja acessível e que seja de boa qualidade. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.